Boa noite. E se você estiver vendo através de uma gravação, bom dia, dependendo da hora que você tiver acesso a esse material. Hoje é a segunda aula. Nós tivemos a primeira aula na terça-feira e nós estamos abordando o livro do Apocalipse e o livro de Daniel, simultaneamente, né? Um está ligado ao outro. Nós já avaliamos o que significa a palavra Apocalipse, né? Ela é de origem grega e significa que o oculto será revelado. E acabou sendo mais enfatizado a revelação. Então, a palavra do livro significa revelação. A revelação que Deus deu a Jesus e ele, através do seu anjo, transportou essa mensagem para João, seu servo. Com a seguinte recomendação, que ele escrevesse tudo e enviasse para as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, que pertenciam à Ásia Menor, elas representam as características das igrejas nos períodos específicos, né? Na sequência. E de acordo com o entendimento da doutrina adventista, nós estamos na 7ª igreja. Para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Grismarino, casado, tenho 2 filhos, um casal de filhos e um neto. Eu nasci num berço adventista. Por ocasião do meu nascimento, meu pai era ancião da igreja, minha mãe diretora do departamento infantil. Então eu sempre estive envolvido, né, com a liderança da igreja. E nós então sempre estivemos envolvidos com os questionamentos e acompanho de perto, né, alguns acontecimentos referentes ao Apocalipse. E esta maneira de explanar o Apocalipse da forma com que foi desenvolvido, eu cheguei a essa conclusão no ano de 2013. Então, a partir desse ano, eu tenho pregado nas igrejas que me convidam, né? Mas eu observei que o assunto é muito extenso. Não é possível passar apenas uma pregação. Então, para ser um pouco mais profundo, nós estendemos assim várias aulas para chegar num consenso. Então, essa é a introdução. Nós estivemos avaliando sobre a maneira com que o mundo vê a história, de uma forma geral, porque a gente não pode ignorar as culturas, os costumes, o senso comum, a lógica, né, a razão. E o que os historiadores falam não pode ser ignorado. Do contrário, se eu desconsiderar a história, eu vou estar tirando crédito da minha pregação, né, da nossa mensagem. Então, eu considero toda a parte histórica e essa introdução é mais fazendo um link entre a história e o que a Bíblia conta, né? E nós já avaliamos, né, na primeira aula, que a cronologia de tempo que os historiadores defendem, ela acaba se casando perfeitamente com a descrição que está na Bíblia, né? De acordo com a Bíblia, o dilúvio aconteceu num período que a gente calcula aproximadamente Amanhã 2.000 anos. eu aprendi. Mas esse período, de acordo com o ensino bíblico e o que a história considera, está aproximadamente entre 2.330 a 2.350, não sendo depois de 350 nem antes de 2.330. Então é nesse período intermediário. Isso se eu for considerar a descrição histórica, né? E nós consultamos 12 fontes diferentes, e hoje ainda estive consultando uma a mais para verificar, mas essas foram consultadas no período que eu estava formando essa introdução. Nessa descrição, essa fonte que eu peguei foi dos resumos pré-vestibular. Os professores fazem um aulão, um provão, um simulado, né? E nesse simulado eles repassam toda a matéria, né?
de história. Então, eu achei importante, e ao avaliar essas fontes, eles têm um senso comum. Então, a gente não pode ignorar o senso comum que eles pensam a respeito da história. E considerando isso, eu apresentei aqui várias considerações importantes da história que se casam com a descrição da Bíblia. E não só do Apocalipse em si. Porque a grande dificuldade do entendimento do Apocalipse é exatamente porque as pessoas ignoram o Antigo Testamento, né? Porque alguém pregou que o Antigo Testamento não é vigente mais. Quando, na verdade, se eles estudassem o Velho Testamento, encontrariam as chaves para entender o Apocalipse, né? E, diante dessas informações, nós avaliamos, por exemplo, os zigurates, que era a Torre de Babel, onde foi o ponto preponderante, onde Deus dividiu os grupos de pessoas, porque eles falavam uma língua só, e quando Deus dividiu ali na Torre de Babel, fez a divisão de línguas, grupos se separaram, pessoas que falavam, que entendiam a mesma linguagem, se uniram e migraram para lugares diferentes. Quando você vai estudar a ascensão e queda do Império Grego, que é a fonte de conhecimento que nós temos, o que influenciou todas as outras nações e impérios de lá para cá, nós vamos chegar a alguns detalhes, né, que nós avaliamos até o final da mensagem que a gente analisou, é que eles chegam a algumas conclusões. A Grécia é a fonte de cultura até hoje. A referência que a gente tem sobre a história antiga está tudo sobre a influência da história da Grécia. Por quê? Porque eles foi quem desenvolveram a escrita de maneira ordinária, mantendo assim, uma sequência, e isso chegou até nós, né? Pode ser que existam outras culturas, mas a cultura que impera sobre a nossa cultura é a cultura grega, né? E a Bíblia foi escrita em 3 línguas, né? Mas os últimos, o Novo Testamento, foi escrito exclusivamente em grego, né? Porque o helenismo já tinha tomado conta de todos os países, inclusive o país de Israel, né? Então, a Bíblia, que contava a história de Israel, foi realmente a partir da influência grega, né? Principalmente, sobretudo, o Novo Testamento. E, principalmente, o Apocalipse, que ele foi escrito numa ilha, que era uma prisão, onde eles deportavam os prisioneiros políticos, e João foi considerado um deles. E no período que João esteve lá como prisioneiro, ele teve a oportunidade de escrever o Apocalipse. Quando ele retornou, toda vez que trocava de imperador, acontecia a anistia. Então, os prisioneiros políticos retornavam com direito a estar novamente atuando onde eles moravam antes, né? Porque eles recebiam o perdão do novo imperador, né? Então, é nessa situação que João escreveu o Apocalipse, e o Apocalipse é praticamente a revelação do que foi escrito em Daniel. Por isso que há afinidade entre esses 2 livros, né? Eu vou agora passar para o slide que a gente terminou, quando a gente terminou o estudo lá. E esse estudo já está na internet. O Marco já publicou no canal dele, no YouTube. E esse está sem corte, a gente não editou, não deu tempo de fazer nenhuma mudança, mas você vai chegar nesse slide aqui. Então, vamos dar sequência ao que está nesse slide. Então, vamos prosseguir da seguinte forma. Daniel 9 e 24 descreve as 70 semanas. Só para que vocês entendam esse gráfico aqui, ele foi traçado a partir da data de 477 a.C.,
O capítulo 9 de Daniel, e o versículo 24, dá início a 70 semanas. Né? A data inicial foi 477, nós vamos ver no decorrer da explanação, e se encerra em 1844. Esta data começou a contagem dos 2.300 tardes e manhãs, e de acordo com a linguagem profética, um dia equivale a um ano. Né? E esta equivalência transforma os 2.300 tardes e manhã em 2.300 anos. Essa contagem começa a partir do ano 457 a.C. e se estende então até 1844, como nós já tínhamos explicado. Então esse texto está referente a uma profecia cortada, né? O texto diz assim, acompanha a leitura: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Em outras versões, estão cortadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Nós vemos aqui que tem uma profecia condicional, né? Foi separada para este povo, especificamente, né, alguns objetivos. Né? Se eles fizessem cessar toda a transgressão, se eles dessem fim aos pecados e expiassem as suas iniquidades e trouxessem a justiça, Cristo seria morto pelos romanos, mas ele daria fim à profecia das 2.300 tardes de manhã, porque a profecia seria selada. Se o povo aceitasse e se convertesse, aceitando assim a mensagem de Cristo e aceitando ele como seu Salvador e o seu Rei, a profecia não precisaria ter prosseguimento, ela poderia encerrar ali, né? Então nós vemos isso em outros livros também, Isaías principalmente, que é um livro messiânico, eles expõem dessa forma, que tudo poderia findar ali. Então essa profecia, ela começa então a contagem. Vamos dar a sequência no texto de Daniel. Então aqui 70 semanas equivale a 490 anos. Né? Os 490 anos, de 400 a 457, menos 490 anos, passa do ano zero e vai coincidir com o ano 33. Né? Na aula anterior, nós identificamos que o monge Dionísio Exíguo, que já da era cristã, ele que inventou a era cristã. Ele era um gênio, um matemático, e ele desenvolveu essa contagem. E ele errou em dois aspectos. Ele não considerou o ano zero, e ele, além de não considerar o ano zero, ele se equivocou na contagem, quando ele considerou que Jesus nasceu no ano 1, e Jesus, na verdade, nasceu no ano 3, antes da era cristã, antes de Cristo. Então, quando a gente vai considerar a data que passa do ano antes de Cristo para depois da era de Cristo, ou seja, para nossa era, você tem que acrescentar um ano, que é o ano zero, que o Dionísio Exíguo não considerou, ok? O ano zero foi considerado apenas como um marco e não como um período. Né? Foi o ano 1 antes de Cristo e já o ano 1 depois de Cristo, da era cristã. Então, essa data aqui, a gente precisa corrigir ela, não é o ano 33, mas sim o ano 34. Então, no gráfico aqui, eu estou apresentando já com ela corrigida. No ano 34, aconteceu um fato importante, né? A morte de Estevão. E a morte de Estevão marcou, então, o final dessa contagem das 70 semanas separadas para o povo de Deus.
Mas antes das 70 semanas, nós vimos o livro de Daniel, ele traz mais alguns detalhes que nós vamos considerar aqui, né? Se o povo, né, tivesse aceitado, tudo poderia ter terminado. Essa parte já comentei. Vamos ver então o texto do versículo 25 de Daniel, né, no capítulo 9, diz assim: Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. O que significa isso? Essa subdivisão dentro das 70 semanas. 7 semanas equivale a 49 anos. Então, partindo do início da data marcada para o início da profecia, vai terminar no ano 408, esse primeiro período. O que aconteceu nesse período aqui? O templo foi construído e concluído a reconstrução dos muros. E aqui o texto diz que foi em tempos angustiosos. Por quê? Nós estudamos ali no livro de Neemias, né? Como ele conseguiu concluir a construção do muro, né? Nós tivemos a oportunidade de estudar numa lição anterior, né? No trimestre anterior. Ele teve que construir com muita luta, com muito sofrimento, com muita angústia. E o final da construção só foi concretizado porque ele estava com uma arma numa mão e a colher de pedreiro na outra, né? Do contrário, não teria conseguido. Então, realmente, essa descrição coincide com o texto da Bíblia, né? O ano 408, né? As 62 semanas que o texto também menciona são equivalentes a 434 anos, né? O dia anos. Esse período aconteceu algo importante, né? Ele passa do ano zero, e na contagem literal seria o ano 26, né? Porém, acrescentando um ano do erro do exíguo, nós vamos chegar ao ano 27. O que aconteceu no ano 27? Como o texto que nós terminamos de ler aí diz que seria ungido, né? O príncipe seria ungido. Então, Cristo foi ungido por ocasião do seu batismo, né? No seu batismo, ele recebeu a presença do Espírito Santo, e isso foi considerado como uma unção. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Então, o ano 27 se concretizou a segunda parte dessa contagem. Ok, nós vamos agora partir para a próxima subdivisão. Como nós chegamos, então? O texto diz assim, no versículo 26, depois das 62 semanas, será cortado o ungido. Então, ele foi ungido e já depois dessa última semana, ele já vai ser cortado, né? Na última semana. O que aconteceu na última semana? O versículo 27 diz, e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Quando nós corrigimos a falha do exíguo, Jesus foi batizado no ano 27 com 30 anos, porque ele nasceu 3 anos antes da era cristã. E ele cessou o sacrifício, né, na metade da semana, no ano entre o ano 30 e o ano 31. Como é que a gente conta isso? Na contagem diz que foi o ano 31. É porque a contagem é assim. Do ano 30 ao ano 31 é o ano 31 que está em vigência. Então, Jesus não morreu no final do ano 31, ele morreu na metade do ano 31, porque o texto diz que na metade da semana ele faria cessar o sacrifício. Quando Jesus morreu, o sacrifício do cordeiro ficou inválido, porque o tipo encontrou com o antítipo, né? Então, dessa forma, se cumpriu a finalidade do sacrifício de cordeiros. No ano 34, aconteceu a morte de Estevão, o diácono do povo de Israel,
Nesse momento, então, o povo de Israel perde o status de povo de Deus, e agora qualquer um que aceitasse o sacrifício de Cristo seria aceito como legítimo herdeiro de Abraão. Eu vou mostrar aqui para vocês só as datas que determinam o período inicial da contagem referente aos 2.300 estados de manhã e também em conjunto com as 70 semanas cortadas para o povo de Deus. Aconteceu-se, está em Esdras 1, versículo 1 ao 2, diz que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, que de viva voz e também por escrito, esse decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Essa construção não teve sucesso, né? Esse decreto não entrou em vigência de maneira prática. Teoricamente sim, mas de maneira prática não. O segundo decreto foi com outro rei, o rei Dario, já era um rei persa, está em Esdras 6, versículo 1, 2, 3 e depois o versículo 8. Vamos fazer a leitura. Então o rei Dario decretou e foi feita uma busca nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E em Ecbatana, a capital que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro baixou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Seja edificada a casa, o lugar em que se oferecem sacrifícios, e sejam os seus fundamentos bem firmes. E sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Além disso, versículo 8, por mim se decreta que haveis de fazer para com esse ancião dos judeus para a edificação desta casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos da província, da além do rio, se pague prontamente a estes homens toda despesa. Então o rei Dario determinou por decreto que deveria ser efetuado o que Ciro desejava. Mas isso ainda não aconteceu. Eu vou mostrar aqui no mapa, né? Nós temos aqui a indicação da capital, Ecbatana, né? Essa parte verde do mapa representa o território da Média. E a Pérsia fica no Golfo Pérsico, um pouquinho mais para baixo. Embora a Pérsia fosse o menor território, ela acabou se tornando a dominante do império. Enquanto nós percebemos que a Média ela teve uma importância muito grande na história, né? Quando você lê lá a ascensão e queda do Império Grego, nós percebemos que a Grécia começou a ter problemas com a Pérsia, porque a Pérsia estava em ascensão no período em que o rei Assuero, né, aquele mesmo rei que se casou com Esther, ele estava em plena guerra com a Grécia por domínio, né? Então, o rei Assuero, ele teve algumas batalhas vitoriosas, então ele, como chegou a uma grande área de conquista, no momento da sua maior conquista, ele fez um banquete, né? Isso está descrito no livro de Esther, quando ele acabou perdendo a sua rainha e acabou elegendo Esther como a sucessora de Vasti, que era a sua rainha anterior. Mas nesse momento, o rei teve várias derrotas para a Grécia, né? Ele teve várias brigas, várias guerras, várias investidas que foi rebatida com sucesso pela Grécia. E o texto da Bíblia diz que ele ficou 1 ano sem buscar, sem procurar a Esther, quando na verdade ele estava tendo dificuldades na conquista da Pérsia, né? Em combater com os gregos, ele não estava tendo êxito. Então, nesse momento, ele ficou muito concentrado na guerra, e por isso que ele não procurou Esther.
E quando ele voltou, então, ele já estava resignado, não ia mais avançar na Grécia, né? Tentando conquistar o território da Grécia. E quando você lê lá a ascensão da Grécia, você vê que os gregos conseguiram rebater a Pérsia de maneira heróica, né? E eles resistiram o poderoso exército da Grécia e chegaram, então, a reverter a vantagem dos gregos num futuro próximo, né? Aqui nós vemos o terceiro texto, referente ao terceiro decreto, onde realmente aconteceu, foi concretizado a promessa feita por Jeremias, né? Está em Esdras 7, o versículo 7, e depois o versículo 12, e depois o versículo 21. Vamos ver, acompanhar a leitura. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos retinins, no sétimo ano do rei Artaxerxes. Artaxerxes, rei dos reis, agora esse Artaxerxes não é o Assuero, tá? É o filho de Assuero, o filho de Ester. Agora era ele quem estava reinando, quando aconteceu o terceiro decreto, né? Ele é chamado de Artaxerxes, o rei dos reis. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, saudações. E ele prossegue. Por mim se decreta que, versículo 12, versículo 13, se decreta que no meu reino todo aquele povo de Israel e dos seus sacerdotes, os levitas e levitas, que quiser ir a Jerusalém, vá comigo, vá contigo, aliás. E eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão nas províncias da além do rio, que tudo quanto vos exigir os sacerdotes Esdra, escriba da lei de Deus do céu, prontamente lhes conceda. Então o rei, além de pronunciar um decreto, ele agora recomendou que os tesoureiros cumprissem com as necessidades de Esdras, né? E Esdras, juntamente com os seus companheiros, ele formou um grupo, né? Nós vimos no decorrer da lição a explanação sobre a forma com que ele conseguiu concretizar a construção. Foi algo que só pela determinação dele é que ele conseguiu aqui. Foi muito forte. Aqui nós fizemos um breve resumo das 70 semanas. Aqui as 7 semanas foi para o decreto, no ano 408 a conclusão da construção dos muros, aqui no ano 27 a unção de Jesus, no ano 31 a morte de Cristo e no ano 34 a finalização das 70 semanas com a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão, ok? Agora nós vamos para uma outra sessão. Como nós vamos começar agora a avaliar depois de Cristo, a linha de pensamento que nós temos hoje precisa de uma atenção especial com relação aos textos, né? Eu vou citar um exemplo aqui. Ok, então eu coloquei uma frase aqui para... Se eu pedisse para alguém ler essa frase, dependendo da ênfase que essa pessoa fizesse ou colocasse uma vírgula, iria ter um sentido totalmente diferente, né? Por exemplo, se alguém lê dando ênfase fazendo uma vírgula depois do eu, ele vai ler da seguinte forma: eu não falei que ele roubou o piano. Mas se a pessoa der uma ênfase com a tonalidade diferente, ele vai dizer: eu não falei que ele roubou o piano. Então a primeira versão, eu não falei, alguém falou. A segunda versão, eu não falei, está afirmando que falou, né? Agora se ele fala assim, eu não falei que ele roubou o piano. Eu só dei a entender que ele roubou, mas eu não falei. Eu não falei que ele roubou o piano, outra pessoa roubou. Eu não falei que ele roubou o piano. Então ele roubou outra coisa, mas não o piano. E fala, eu não falei, ou seja, alguém falou, mas não fui eu. Então, para esse texto que não tem nenhuma vírgula
Dependendo do lugar que eu acrescentar uma vírgula ou tirar uma vírgula de um texto, eu posso mudar totalmente o sentido. Então, foi essa a recomendação que Jesus falou, que ninguém tire nenhum texto, nenhum tio da lei, porque a lei tem que se cumprir completamente. Vou usar um exemplo aqui. Essa descrição aqui, que está em Atos 9, versículos 7 e 8, ela descreve a experiência que Paulo teve no momento em que ele estava indo para Damasco, né? Alguém diz que foi ali que Paulo caiu, né? O texto não diz que Paulo caiu do cavalo, mas alguém já imagina que ele caiu do cavalo, né? Ele poderia estar andando, mas ele pode ter caído sem estar no cavalo. Mas, de qualquer forma, isso não é relevante. O que é relevante é que a visão do escritor, que foi Lucas, ele não esteve presente, então ele teve que pegar depoimento das pessoas que estavam presentes ou das pessoas que sabiam da história, né? Então ele pegou a descrição de alguns e escreveu isso com imparcialidade. E depois ele pegou a descrição do próprio Paulo. Vamos ver qual é os pontos de vista. Por exemplo, os homens, no versículo 7, Atos 9, versículo 7. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos, podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Este é o ponto de vista do escritor. Se ele é um historiador imparcial, ele vai pegar o depoimento de alguém e vai colocar ali, independente da opinião dele. Mas agora ele pegou a opinião de alguém que estava muito envolvido, o próprio Paulo, né? Agora Paulo descreve assim: e os que comigo estavam, em verdade, viram a luz, e muitos se atemorizaram. Porém, a voz do que falava comigo não ouviram. E como eu já não via por causa da glória daquela luz, fui levado pela mão do que estava comigo, e assim vim a Damasco. Nós vemos aqui, aparentemente, uma controvérsia, né? No primeiro texto, eles podiam ouvir a voz, mas não viam ninguém. No segundo texto, Paulo afirma que eles não viram a luz e muitos se atemorizaram. Porém, a voz do que falava comigo não ouviram. Como que Paulo poderia afirmar que eles não ouviram a voz? Só eles poderiam dizer isso. Mas na convicção de Paulo, ele estava tão próximo estava vivendo de maneira tão pessoal o acontecimento que ele descreveu dessa forma. Aí você diz, está errado o que Paulo fez? Ou está errado o que o escritor fez? Nenhum está errado. Porque o ponto de vista é diferente. Você fala muitas vezes movido pelo que você está convicto. E às vezes a gente está errado, né? Por isso que a gente não pode afirmar assim, esta forma de identificar, de interpretar as profecias é a única verdadeira, que não é, né? Nós temos um texto do Espírito de Profecia também que diz que ninguém sabe tudo, né? Mas você tem que aproveitar todos os pontos de vista e formar o seu, porque você será responsável pelo seu ponto de vista. Ok, vamos prosseguir aqui, usando um outro exemplo. Ser fiel ao texto. Esse está em Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Descreve a advertência que Deus deu para Adão e Eva. Ele diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Nós precisamos ser muito fiéis ao texto, porque olha só como Eva descreve esse mesmo texto. Ela diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem tocareis nele, porque para que não morrais. Então Eva acrescentou aqui, Deus não falou que não podia tocar nele, mas ela diz que nem tocareis nele. Então, às vezes, a gente empolgado por alguma influência, a gente acaba afirmando, né, coisas que não existem. Então, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso também.
E outra coisa que influencia muito é a expressão idiomática, costume peculiar, ou seja, na minha família, eu tenho uma maneira de tratar os meus filhos, a gente tem uma linguagem totalmente nossa, e quando alguém fala aquela linguagem, quem é fora da família não entende nada, mas a gente sabe exatamente o que a gente quer falar. Então, o que eu quero dizer com isso? Tinha algumas expressões, chamada expressão idiomática, que o povo de Israel tinha entre eles. Por exemplo, se eu tenho um filho, eu sou um cidadão de Israel, e o meu filho quer tomar um sorvete, mas está frio, eu sei que o sorvete pode prejudicar ele, mas ele insiste, insiste, pede, chora, e eu, para não fazer uma coisa pior, eu perco a paciência e digo, tudo bem, então vai, toma o sorvete, mesmo que te faça mal. Como eu tenho autoridade sobre meu filho, um escritor israelita iria descrever da seguinte forma: o Brismarino fez o filho dele tomar um sorvete. Era uma expressão idiomática. E isso aconteceu, por exemplo, no caso de Moisés, né? Moisés estava à frente de Faraó e Faraó se negou a libertar o povo ou permitir sequer que o povo avançasse com o objetivo de adorar a Deus, né? Então ele diz: quem é esse Deus para que eu obedeça a ele, né? Então o texto diz que Faraó teve o coração endurecido, né? Endurecido por Deus. E isso não é verdade, era apenas uma expressão idiomática. Era o costume dos judeus falar que alguém fez isso, de acordo com o exemplo que eu apresentei para vocês, né? O texto aqui referente a Faraó está em Êxodo 11, versículo 10, né? Diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Tem mais um relato de Daniel. Esse é muito importante a gente saber, que faz parte do nosso objetivo, compreender, né? Veja só o que diz Daniel 1, do versículo 1 ao versículo 7. Acompanhe a leitura comigo. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse algum dos israelitas, da família real e da nobreza, 4 jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominavam os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária da comida e do vinho da própria mesa do rei. Eles receberam um treinamento durante 3 anos. Depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. A relação é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. E a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, a Misael o nome de Mesaque e a Azarias o nome de Abednego. Versículo 18. Ao final do tempo determinado pelo rei, ou seja, os 3 anos, que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Ok? O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos. Versículo 20.
nos quais se exigia sabedoria, conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Então, nós concluímos aqui que Daniel foi cativo para a Babilônia, passou 3 anos estudando a cultura e a língua babilônica e foi submetido a um teste pelo próprio rei Nabucodonosor. E ele e seus amigos passaram com louvor, né? E passaram a servir na presença do rei, né? Agora, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos e sua mente ficou tão perturbada que eles não conseguiam dormir. Por isso o rei convocou os magos e encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhes dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram na presença do rei, a sequência da história diz que eles não souberam o que fazer. Eles falaram, isso é coisa que só um Deus pode fazer. O que é relevante aqui apresentar a vocês sobre a questão idiomática e a cultura, o conhecimento cultural, é que a Babilônia tinha alguns costumes que nós precisamos conhecer. Senão nós não vamos entender que aqui houve um erro, né? Porque o texto diz, no início do livro de Daniel, que eles passaram 3 anos, foram submetidos a um teste, passaram com louvor, estavam servindo ao rei, quando o rei teve o sonho. Mas no segundo capítulo, versículo 1, já diz que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Como explicar esse período que os jovens hebreus passaram por treinamento, teste e servindo ao rei, se o rei teve o sonho no segundo ano? A explicação seria: só se o rei convocou eles como sábios antes deles terem passado pelo teste. A outra explicação é a mais aceita, né? Um historiador, teólogo, lá dos Estados Unidos, Maxwell, ele escreveu um livro que é intitulado assim, Uma Nova Era segundo Daniel. Ali ele explica o que aconteceu de fato, né? O que aconteceu de fato é que o costume babilônico era assim. Na passagem do ano, foi na primavera, o Nabucodonosor estava em campanha, né? Quando os sábios da Babilônia foram até Israel para perguntar para o rei Ezequias sobre o fenômeno que tinha acontecido, né? Porque Deus tinha curado Ezequias e como sinal ele retrocedeu alguns graus, né, na posição do Sol. E como os babilônicos eram estudiosos profundos da astronomia, eles souberam que a origem foi um milagre que Deus havia feito com o rei de Israel. E então eles mandaram uma comitiva para lá. Quando chegou lá, Ezequias estava entediado, né, cansado de mostrar, de testemunhar sobre o milagre na vida dele. Ele variou, né, com o povo com a comitiva babilônica. Ele resolveu mostrar a sua casa de armas e o templo, as riquezas que tinha no tesouro do templo. E os babilônicos, ao invés de voltar com a explicação sobre o fenômeno, eles voltaram com uma relação de armas e joias, né? E utensílios de ouro que estava no templo. Então, quando Nabucodonosor veio sitiar Jerusalém, ele já sabia onde buscar e o que buscar, né? E então Isaías repreendeu o rei Ezequias e falou: olha, os filhos da nobreza vão ser eunucos na terra de Babilônia e vão levar todos os bens que você mostrou. E foi exatamente o que aconteceu. Algumas versões da Bíblia dizem que o chefe dos eunucos era quem cuidava de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Provavelmente, a Bíblia não menciona isso, mas pela lógica nós entendemos que Daniel foi eunuco na terra da Babilônia, né?
A Bíblia também não menciona nenhum dos familiares dele que fossem descendentes dele, o que dá a entender que pela promessa feita ao rei Ezequias, provavelmente Daniel foi eunuco na terra da Babilônia. E ele era um brilhante escritor. Então ele escreveu em códigos, mas ele não podia ser falso. Para o seu povo ele escreveu no tempo corrido. Mas para a cultura babilônica é assim que acontecia. Quando passava o ano, que foi na primavera, tinha o dia específico do ano. Só era contado o ano de reinado quando o rei estava lá na cerimônia. E não contava o primeiro ano no momento em que o rei chegava no trono. Tinha o ano de ascensão. Esse ano de ascensão não era contado como reinado, era o ano de ascensão e só viria contar o primeiro ano quando passasse aquele ano de ascensão e o ano completo. Como o pai de Nabucodonosor era o rei vigente, né? Era o primeiro rei, e Nabucodonosor era um corregente, né? no império ali. Ele teve uma batalha com Ciro pelo domínio do império, e quando ele venceu a Ciro, ele se estabeleceu. Na passagem do ano, ele estava ferido, e ele tomou muito vinho, se embebedou, ficou mais fraco, né? Seu corpo ficou mais fraco, e ele veio a morrer. Enquanto isso, o Nabucodonosor estava em campanha, sitiando Jerusalém. Quando o rei, o pai dele, morreu, na festa de comemoração da passagem do ano, uma comitiva foi enviada atrás de Nabucodonosor, que estava em Jerusalém. E eles passaram por terras perigosas, mas era urgente que ele retornasse para Babilônia para assumir o seu trono. Se ele não fizesse isso, corria o risco de um usurpador, né, tomar o seu lugar. Então, foi uma viagem. Então, enquanto ele estava no cerco, chegou a notícia da morte do pai dele e ele então voltou imediatamente. Só que ele levou 15 dias de viagem, né? Foi 7 dias a comitiva indo atrás dele e 7 dias voltando pelo mesmo terreno. Acontece que ele chegou lá, já tinha passado o dia da contagem. Então, aquele primeiro ano não foi contado nem como ano de ascensão, porque o ano só era considerado pela cultura babilônica se passasse no dia de passagem do ano. Então, aquele primeiro ano foi sem contagem, depois veio o ano de ascensão, e aí que começou a contagem do reinado de Nabucodonosor. Então, quando descreve que Nabucodonosor estava no segundo ano do seu reinado, para quem conta na nossa cultura, não seria o segundo ano, mas sim do quarto para o quinto ano. Então, isso justifica o período que Daniel e seus companheiros estiveram estudando a cultura babilônica, o período que ele foi testado e o período que ele já estava servindo diante do rei. Ok? Então, nós precisamos conhecer exatamente a fonte da língua, o porquê que Daniel escreveu dessa forma. Porque ele tinha que escrever de uma maneira simples para o seu povo, mas ele também tinha que respeitar o costume local, né? Porque Daniel não podia dizer que o rei Nabucodonosor estava no seu quinto ano de reinado, porque isso não seria coerente, porque dentro da história ele estaria só no segundo ano. É essa a explicação para a questão idiomática. Agora nós vamos voltar ao gráfico. A perseguição por parte dos judeus por questões políticas dos romanos, houve divergência religiosa e por idealismo. O cristianismo representava uma grande ameaça, pois a crença do cristianismo era chamada de herege pelo povo romano. Ela ameaçava a supremacia do governo. Como consequência, eles permaneciam, não, questionando os judeus, questionava o poder romano. Então, isso era uma ameaça por quê? Porque eles não admitiam crer num Deus só.
Os romanos eram acostumados a adorar vários deuses, né? Herança dos gregos, eles pegaram todos os deuses que os gregos cultuavam, né? E festejavam nas festas das Olimpíadas, principalmente. Eles revestiram esses deuses com outros nomes. Então eram os mesmos deuses, faziam as mesmas coisas, mas tinham novos nomes, né? E o cristianismo exaltava um único Deus, né? E como o cristianismo estava crescendo cada vez mais, em contrapartida, os romanos começaram a perseguir, né? Os imperadores começaram a perseguir, né? E foi um imperador após o outro matando os cristãos. Em consequência, os judeus, como nação, também sofreram por manter o idealismo da libertação. Eles recusavam o governo e essa questão foi tão forte que até a moeda foi forjada, né? Exclusivamente para os dirigentes dos judeus. O que significa isso? Os judeus, eles não aceitavam a escravidão. Eles queriam ser independentes e aguardavam a vinda de um Messias, como aguardam até hoje, né? E eles foram muito problemáticos com relação ao governo. Constantemente havia levantes, revoltas por parte dos judeus, e uma das questões que eles conseguiram diante dos romanos foi a autorização para forjar uma moeda. Então, quando os adoradores chegavam no templo, eles tinham que trocar a moeda grega ou romana por uma moeda do templo, né? Para poder ofertar. E aí nós entendemos que os ricos, eles faziam a mudança, pagavam o câmbio, faziam o câmbio, né, trocando as moedas, e despejavam a quantidade enorme, dependendo da sua oferta, a quantidade de moedas era maior do que a outra. E quando Jesus observou, né, a viúva pobre, por exemplo, é uma oferta ilegal diante dos judeus, porque ela não pôde trocar aquela moeda no câmbio, era muito pequeno o valor. Então, isso mostra que a moeda tinha que ser uma moeda específica para os judeus. E assim eles eram uma pedra no sapato dos imperadores, né? E aqui nós temos uma lista de imperadores que perseguiram o povo cristão e judeus também, em consequência, né? Calígula, Nero, Tito, Vespasiano, Dominiciano e entre outros. No primeiro século, muitos foram mortos. Em paralelo a esses eventos estava o período da primeira igreja, né? A primeira igreja ela foi contada do ano 31, quando Jesus deu algumas instruções aos discípulos, né? Ele passou 40 dias organizando essa igreja e depois ele ascendeu ao céu, né? Esse período da primeira igreja é referente à igreja de Éfeso, né? A princípio nós vamos apresentar isso de forma resumida, porque a gente está fazendo o casamento primeiro da questão histórica com a questão bíblica. Então, depois a gente vai analisar de maneira mais pormenorizada a questão das igrejas, tá? Mas a gente só colocou aqui a título de referência e de período, né? Então, aqui o que é importante destacar é que a perseguição aos judeus e aos cristãos foi muito forte, né? Depois da ascensão de Cristo. O imperador Diocleciano, no ano 303, impõe a última e talvez a mais sangrenta perseguição do Império Romano aos cristãos. Através de um decreto que permitia a apreensão de todos os seus bens, a prisão e, em consequência, se não se retratassem, foi determinado que poderia, além de confiscar os bens, eles poderiam ser levados à morte se eles não se retratassem, não abrissem mão do cristianismo, né? E muitos morreram em consequência desse decreto, né? Esse decreto durou 10 anos e ele está relatado no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10. Esse capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois o decreto durou 10 anos. Não tem mais
o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa promessa, feita ao povo cristão, ela duraria 10 dias, e foi referente a esse decreto, que levou muitos à morte. Mas a promessa dizia que, se fossem fiéis, receberiam a coroa da vida, né? Nesse período, uma ascensão destacava de uma batalha de guerra civil, que se estendia do ano 306 ao ano 312. Então, enquanto esse decreto estava em vigência, e muitos sendo mortos, estava acontecendo uma batalha paralela. O povo romano, eles tinham muita mudança de imperador. E quando alguém ascendia, se tornava um guerreiro muito forte, né, um comandante que conseguia com as suas tropas ganhar territórios, ele poderia conquistar. Quanto mais território ele conquistava, ele chegava mais próximo de ser o imperador. E quando ele conseguia uma supremacia, ele se tornava o imperador. E aqui estava uma disputa entre o exército do pai de Constantino e o outro exército comandado pelo o general Magêncio, né? Eles estavam numa batalha que durou esse período aqui, de 306 a 312. E eles estavam nas proximidades de uma ponte, onde determinaria era uma ponte que fazia ligação de um território com o outro. Se Constantino vencesse Magêncio, ele se tornaria o imperador romano. E o que aconteceu? Ele viu que as suas tropas estavam menores, mais fracas, e ele previu a sua derrota. O que ele fez? Em plena batalha, ele deu um toque de recolher e pediu para seus soldados proteger sua retaguarda, né? E todos foram para o acampamento, abandonaram a guerra. Os inimigos pensaram que eles tinham sido derrotados, né? E começaram a comemorar. Mas o que aconteceu? Constantino convocou a todos os soldados e contou de um sonho que ele tivera durante a noite. Isso está registrado, tá? Vocês têm acesso a essa história facilmente. Ele contou a seguinte história, que ele teve a visita do Deus dos cristãos, e que o Deus dos cristãos tinha prometido a vitória para eles se ele usasse um símbolo, né? E o símbolo era a cruz, né? Então ele passou 2 dias, os seus soldados confeccionando bandeiras com cruz, estandarte, né, com a cruz, nos seus escudos eles pintaram a cruz, e nas espadas eles colocaram a proteção de mão em formato de cruz. E motivados pelo discurso de Constantino, eles voltaram para a batalha e foram vitoriosos, arrasando com o outro exército. O outro exército estava comemorando a vitória, já estavam alguns bêbados, né? E foram pegos de surpresa. E dessa forma Constantino conquistou o direito de ser o imperador romano. Então a Roma, nesse período, ela se dividiu, o império. Então Constantino ficou com a parte oriental do império, enquanto Roma estava com outro imperador na parte ocidental. Constantino, ele usou o Deus dos cristãos como incentivo para os seus soldados, mas agora estava com um problema, né? Como que ele usou a fé cristã e continuaria um decreto que estava matando os cristãos? Então, foi da autoria de Constantino, no ano 313, o decreto de Milão, ou o decreto conhecido também como decreto de tolerância, né? Esse decreto de tolerância permitia, né, aos cristãos o direito de cultuar novamente, né? E agora a campanha de Constantino foi o contrário, né? Em vez de perseguir os cristãos, ele agora incentivava os bárbaros a se tornarem cristãos. Mas qual foi a estratégia de Constantino? A mãe de Constantino, a viúva
a rainha mãe, ela percebeu a jogada política do filho e ela tomou a iniciativa comprando todos os templos dedicados aos deuses pagãos e doou para a igreja cristã. Outro problema que Constantino teve que resolver, né? As divindades pagãs eram semideuses e eram adoradas pelos pagãos. Então Constantino pagou aos seus soldados para se converter ao cristianismo, dando vantagens, roupas, comida, entre outros prêmios, né? E eles então se converteram, além de uma quantia em dinheiro, né? E sobre a seguinte condição: ele iria revestir os deuses pagãos em santos cristãos. Então, os pagãos continuariam adorando os deuses, apenas mudando o nome, assim como os romanos já faziam, né? Com os deuses que eram de origem grega, agora eles continuariam adorando os deuses de origem grega, mas no formato de cristãos. Então, quem eram esses? Era São Paulo, São Pedro, né? São João, e assim por diante. Virgem Maria, ou seja, todas as divindades femininas e masculinas receberam o nome de cristãos, e dessa forma, então, Constantino conseguiu amenizar a controvérsia que aconteceu pelas suas atitudes, né? Ele então se converteu ao cristianismo, teoricamente, e começou a abrir algumas concessões. No ano 321, teve um concílio e ele então começou a mudar lentamente a adoração, né? E passou do sábado para o domingo. E a adoração continuou a adoração. Então, houve cultos marianos e a outras divindades, né? Foi daí que surgiram os santos, né? Como nós já mencionamos. Então, vamos pôr no gráfico aqui a data de 313 como a conclusão. Constantino tinha conquistado o direito de ser imperador e agora ele, em comemoração a esta grande vitória e a paz, né, dentro do seu império, ele fundou uma cidade colocando o nome de Constantinopla, né? Essa cidade era de um ponto estratégico muito peculiar. De acordo com o que nós já vimos no Império Grego, no período do Império Grego, essa cidade tinha o nome de Troia e ela, no período helenístico da nação grega, Alexandre o Grande conquistou todo o território e mudou o nome de Troia para Alexandria, né? Quando Constantino subiu ao trono, ele trocou o nome de Alexandria para Constantinopla, né? E no futuro, quando o Império Bizantino subiu ao domínio, eles também mudaram o nome dessa cidade para Bizâncio. E hoje, o nome dessa cidade é Istambul. Deixa eu ver se eu tenho aqui o mapa. Está aqui, ó. O ponto estratégico dela, geográfico, é porque ela fica no início da entrada do estreito, né? Onde une o mar Mediterrâneo com o Mar Morto. Os gregos eles desenvolveram a navegação e faziam negócios. E como eles já tinham explorado todo o mar Mediterrâneo, agora eles buscavam novos territórios. E foi nessa busca que eles se depararam com a cidade de Troia e houve a batalha ali, né? Embora seja romance, tem esse fundamento. Os exércitos do Império Romano eram um exército imbatível, porque eles eram profissionais e viviam exclusivamente para a guerra. Mas, em um determinado tempo, a nação romana decidiu que não ia mais conquistar territórios. Eles já tinham dividido o império, não conseguiam controlar as suas províncias, e como eles pararam de avançar, eles começaram a ter problemas. Não tinha mais entrada de ouro, de prata das nações conquistadas,
então eles não tinham como manter os seus soldados. E esses grupos que continuaram crescendo, eles tiveram algumas baixas, né? Ou seja, os povos germânicos, como são chamados, eles dominaram algumas províncias romanas. Ninguém ousava enfrentar o exército, porém, eles foram minando e então conquistaram algumas províncias no ano 425. Esses povos germânicos, como são chamados, ou bárbaros pelos romanos, a gente pode listar esses daqui. São 10 povos. Isso diz referência a quem já conhece a história, né, do animal, que tinha 10 chifres. São alamos, né, que deu origem aos alemães. Os francos, deu origem à Franca. Os borgulhões, deu origem à Suíça. Os suevos, deu origem a Portugal. Os visigodos, deu origem à Espanha. Os anglo-saxões, deu origem à Bretanha, que viria a ser a Inglaterra. Os lombardos deram origem à Itália, né? Os vândalos, os ostrogodos e os érulos, eles foram extintos, né? E eles representam os 3 chifres, né, que foram arrancados da cabeça do animal terrível. Voltando agora ao Império Romano. O Rômulo Augusto foi o último imperador romano a ser deposto. É o rei dos Érulos, o nome dele é Odoacro, né? Ele que pôs fim ao Império Romano quando ele rendeu o Rômulo Augusto, né? Que foi então o ponto do marco, né? A partir dessa queda, né, do Império Romano, a história teve um ponto, isso como ponto fundamental, contando da história antiga até aqui. A partir daí já deixou de ser a história antiga. Sem governo imperial, a população começa a sofrer por falta de assistência. Como não tinha um imperador que determinava, quem começou a se destacar foram os bispos, os padres que cuidavam dos necessitados, das viúvas, como a igreja tinha essa determinação desde a época dos diáconos, né, na sua organização inicial. Então, eles começaram a ficar desesperados, porque eles não tinham condições de manter e nem de suprir as necessidades desses grupos. Então, eles começaram a fazer alianças políticas com aqueles povos, né, aqueles povos germânicos, que aceitavam acordos. Então, 2 bispos começaram a se destacar, o bispo de Roma e um outro bispo da França. O bispo de Roma, ele conseguiu ter maior simpatia, porque ele conseguiu alianças que conseguiam prover alimentos aos necessitados. E em gratidão a essas atitudes desse bispo, ele começou a ser tratado como pai, né? Daí deu a origem ao Papa, né? A expressão Papa significa pai. Como ele estava sendo um pai para os necessitados, foi esse o título que ele acabou recebendo. No ano de 488, uma guerra provocada por o imperador Zeno, que incentivou o rei Teodorico, ele era o rei dos ostrogodos, a guerrear contra o líder dos Érulos, Odoacro, né? Esse rei, ele tinha derrotado o último imperador romano, né, o Odoacro. E após 5 anos de guerra, Odoacro foi derrotado, dando fim à existência do primeiro chifre entre os 3 que seriam arrancados. Ok? Isso é fato histórico e é fato relevante para nosso entendimento. No ano 508, o rei franco Clovis converteu-se ao catolicismo. A esposa dele era cristã e insistia com ele para que ele se convertesse, mas ele temia se converter ao cristianismo porque o cristianismo defendia a existência só de um Deus. E ele achava que um Deus era pouco, né? Já que ele era um politeísta. Mas ele se converteu e disponibilizou os seus 3.000 soldados, né, para que o Papa usasse o seu poder bélico, né?
Então, agora o Papa tinha um exército de 3.000 soldados do rei Franco, e as outras nações, os outros povos, entraram em aliança com o rei Franco. Então, os outros 7 concordaram com o governo do Papa, né? Eles disponibilizaram os seus soldados também, formaram uma nova liga, né? A Liga Cristã, como foi conhecida na época, e eles disponibilizaram ao serviço do Papa, o bispo, né? E esse Papa, então, recebeu o título de o representante de Deus na Terra, dando, assim, poder eclesiástico e político ao Papa. Então, a partir daí, então, a ideia era que o Papa determinava tudo o que acontecia entre Deus e a Terra. E isso concretizava uma abominação, né? Porque ele estava tomando o lugar de Cristo. Nesse período, aconteceram duas coisas importantes. O período os 2 períodos começam a ser contados, destinado à restauração da verdade. Vamos acompanhar a leitura do capítulo 12 de Daniel, dos versículos 11 ao versículo 13. Ali menciona o período de 1.335 dias e o período de 1.290 dias. O primeiro período, o menor, ele encerrou no ano 1798, né? E era o poder doutrinário, onde o Papa era considerado como representante de Deus na Terra. Esse poder foi tirado em 1798. E a outra profecia que fala do 1.335 dias termina em 1843, quando houve o primeiro desapontamento, né? Isso nós tivemos na lição bem próxima aí, explicando exatamente esse detalhe, né? Aqui está o texto. E desde o tempo em que o holocausto contínuo foi tirado, então o holocausto contínuo foi tirado com a morte de Jesus. E estabelecida a abominação desoladora. Então, essa abominação desoladora foi quando o Papa tomou o lugar de Cristo. Haverá 1.290 dias. Bem-aventurados os que esperam e chegam aos 1.335 dias. Tu, porém, vai até que chegue o fim, pois descansarás e estarás no teu quinhão o fim dos dias. Então, quando o Papa tomou o lugar de Cristo, a abominação desoladora começou a ser contada, né? E ela encerrou com a sua prisão. Porém, os 1.335 dias só se completaram no ano 1843. Nesse período aconteceu o primeiro desapontamento. Eles aguardavam que, pela conta de 475 dias, daria realmente em 1843. E quando aconteceu o desapontamento, eles se voltaram para a Bíblia e voltaram a estudar novamente para ver o que tinha acontecido. E eles então descobriram a falha do monge exíguo, Dionísio Exíguo, e entenderam que realmente, acrescentando um ano, a data correta seria em 1844, quando aconteceu o segundo desapontamento, caracterizado assim como o início da Igreja Adventista, né? E o fim de um período específico. O general Belisário, sob a ordem do imperador Justiniano, emissário do Papa, na época, contando com as forças dos exércitos da Liga Cristã, eles partem com a missão de eliminar os vândalos. Quem eram os vândalos? Aqueles que tinham conquistado ou tinham destruído o império, né? Aliás, esse é a segunda cabeça, desculpa, o segundo chifre. Era outro grupo que não concordava com a supremacia do Papa. Então eles foram intitulados como arianos. Eles não aceitavam a direção do Papa. Então eles foram destruídos, né, no ano 534. Então no ano 508 houve a Liga e no ano 534 a destruição dos vândalos. Com o mesmo exército, Justiniano vence os ostrogodos, pedra de sapato, a última tribo resistente ao papado.
no ano 538. Então, deu-se início aí à supremacia papal, começando a contagem de outro período relatado em Daniel. Esse período se encerrou em 1798, né? Opa, um instante aqui. Ok, a contagem dos 1.260 dias, anos, né? E se encerrou também em 1798. Aqui aconteceu um outro fato importante que eu quero mencionar aqui para vocês, que nesse período, né, do ano 313, após o Edito de Milão, até o ano 538, quando o Papa eliminou todos os outros resistentes, né, ao papado. Então aconteceu o período da Igreja de Pérgamo, né, que é a terceira igreja. Em 1517 aconteceu a apresentação de Martinho Lutero. Ele proclamou as 95 teses, fixando-as na porta da igreja de Wittenberg, e dá-se início ao embrião da reforma protestante e, em conjunto a essa reforma, também o pensamento iluminista. O iluminismo ele foi caracterizado pelo questionamento, principalmente, né? O que era também o que Martinho Lutero defendia, né? Martinho Lutero ele colocou aquelas 95 teses, ou seja, coisas que a igreja estava fazendo que estavam contrárias à determinação bíblica, né? Aí incluía vendas de indulgência, vendas de perdão, entre outras coisas, né? A igreja tinha se corrompido a esse nível, de acordo com Martinho Lutero, né? E nós estamos estudando essa semana aqui, né, na lição da Escola Sabatina, que só as Escrituras e todas as Escrituras, né? Então nós vemos que foi esse o pensamento de Martinho, né? Martinho Lutero. Vamos prosseguir. Aqui nesse período também se encerra o período da quarta igreja, a igreja de Tiatira, né? Que encerrou no ano 1517, ou seja, a escuridão começou a ser questionada e agora as pessoas começam a estudar e buscar. Já tinha, Martinho Lutero foi um dos que escreveu a Bíblia, outros também, juntamente com Martinho Lutero, no mesmo período começaram a escrever a Bíblia e distribuir a Bíblia entre a população, né? Cada um em seu respectivo país. A prisão do Papa, que aconteceu no ano 1798, quebrou o poder papal, né? Foi o general Berthier, quem, sob ordem do seu imperador Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa, quebrando assim o seu poderio, né? E aí se cumpriu 2 períodos, né? O de 1260 dias, que significava supremacia papal, e o título de ser o único representante de Deus na Terra, ele deixou de ser esse representante. Tá? Então ficou apenas uma profecia se cumprir antes de 1844, que foi os 1335 dias. Nesse período de 1517 a 1798, aconteceu o período da Quinta Igreja. Eu esqueci de marcar aqui o nome dela. Acho que é Sardes. Vamos avançar. Depois eu posso trazer depois. E nesse período de 1798 a 1844, foi a Igreja de Filadélfia, né? A Igreja de Filadélfia, quem esteve nesse período teve total liberdade para estudar a palavra de Deus. Então foi a igreja mais privilegiada de todas, né? Não sofria nenhum tipo de perseguição. Nesse período foi fundada as sociedades bíblicas em todo o mundo, né? O Wittenberg já tinha gráfica e ele já tinha fabricado e passou a fabricar Bíblias. A Bíblia se tornou o livro mais vendido em todo o mundo, assim como é até hoje, né? Então, a partir desse período aí,
todo mundo tem Bíblia. Eu tenho várias Bíblias em casa. Acredito que cada um deve ter coleção de Bíblia, né? Eu tenho Bíblia no iPad, no celular, enfim. A Bíblia se tornou algo muito popular, né? E isso foi graças a um trabalho feito a partir de Martinho Lutero. Tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar templos. A mensagem está na Mensagens Escritas, volume 1, na página 188, parágrafo 1. Vou ler novamente. Tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido nem para o derramamento do Espírito Santo e nem para a vinda de Cristo. Outro texto que ela deixou também, Ellen White, o tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais o será. Isso está em Primeiros Escritos, na página 74, versículo 2. Eu printei esses textos, né, do meu aparelho, eles estão aqui, ó. Na íntegra, seja dentro do contexto, só para que vocês entendam, diz que desde 1844, outras opiniões têm sido abrigadas, seguindo-se trevas e confusão. Então, pensar diferente disso não tem a luz de Deus, de acordo com esse texto, né? O tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais o será. E ela conclui assim: o Senhor me tem mostrado que a mensagem do terceiro anjo deve ir sem ser proclamada aos dispersos filhos do Senhor, mas não deve estar na dependência de tempo. Então, ela é bem clara, né? No outro texto que nós lemos também, diz que nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido nem para o derramamento do Espírito Santo e nem para a vinda de Cristo. Mensagens escolhidas. Aqui eu gostaria de mostrar só o gráfico para vocês. Na segunda parte, ficou uma falha aqui. Nessa segunda marcação aqui, ó. Ok. Aqui nesse gráfico nós apresentamos aqui os períodos da igreja, salvo esse detalhe aqui, eu vou explicar o porquê que está marcando dessa forma. Quando as datas que eu dei, difere apenas essa marcação aí. A igreja primitiva, o primeiro período da igreja foi considerada a igreja de Éfeso. Éfeso ficava na Ásia Menor, era uma cidade ali da Ásia Menor, e essa igreja foi considerada a igreja primitiva. Nela, João era o dirigente da igreja. Então, as características descritas no Apocalipse falam das qualidades da igreja e se encaixam perfeitamente ao que acontecia naquela cidade, já que João estava naquela igreja e ele cuidou da igreja até o momento em que ele morreu, né? Coincide também com o primeiro selo, cavalo branco, e a primeira trombeta. O segundo período é do ano 100 ao ano 313, mas aqui é considerado o ano 321, por causa de um marco do concílio que aconteceu ali no período de Constantino, né? É considerado a segunda carta à igreja de Esmirna. É também paralelo ao segundo selo, o cavalo vermelho, e a segunda trombeta. Nas trombetas vocês vão ver alguns pensadores que afirmam não ser exatamente assim, e que isso afirmam ser no período depois, que aconteceria depois do acontecimento de pragas, né, no período do fim. Mas isso aqui é um alerta, né? A trombeta é usada para alertar. Esses alertas foram usados como exemplos para advertir o povo de Deus. São fatos que aconteceram
com alguns povos e as suas características. Quando você lê a história, você vê que aconteceram coisas semelhantes ao que está descrito na trombeta. Esse fato a gente não pode afirmar que tem a mesma relevância que alguns têm pregado. Então, por isso a igreja mantém esse modelo, tá? Nós não vamos entrar em detalhe para não gerar questionamento. Mas é assim que a igreja abraça e é assim que nós estamos pregando. O ano 321 é considerado, então, um ano marcante, mas eu acredito que seja o ano 313, porque a perseguição cessou no ano 313 e não no ano 321. No ano 321 houve um decreto onde afirmava que o Deus do império, que a religião do império era o cristianismo. Então é por isso que ela é considerada como um ponto marcante. E aqui foi colocado assim por engano, tá? O terceiro período, que é a conversão de Roma, é em paralelo à terceira carta, né, de Pérgamo, paralelo com o terceiro selo, cavalo preto, e a terceira trombeta, com a invasão dos hunos, né? Essa invasão desses povos é questão histórica, então precisa conhecer essa parte histórica para você entender realmente por que ela é comparada com uma trombeta. No quarto período, foi o período de 538 a 1560, mas na verdade é 1517. Outra falha aqui na marcação. O que aconteceu no ano 1517? Foi a proclamação de Lutero, né? E a igreja deixou de aceitar a supremacia papal e começou a questionar as suas posturas, né? Lutero foi o primeiro exemplo, e isso só se concretizou de maneira mais vigente no ano 1560, com a morte de vários dos protestantes, né? Então isso se tornou um ponto marcante. O quarto está em paralelo com a quarta igreja, a igreja de Tiatira, e o quarto selo do cavalo amarelo, onde representava a morte, né? Ali houve muitas pessoas que selaram, foram mortas por causa da perseguição papal. É um fato histórico reconhecido pela Igreja Católica e de fato está nos autos, né? É o quarto período da quarta trombeta também. Os Érulos, quem foram os Érulos? Os Érulos foram aqueles que invadiram o império, né? E eles tiveram a vitória sobre o último imperador, né? O quinto período é o período da Reforma Protestante, que se estendeu no embrião com Martinho Lutero, mas ela se firmou no ano 1560 e se estendeu até 1798, com a deposição do Papa. Então ele perdeu o título e agora começava então a liberdade, né, de acesso a todo tipo de informação sobre a Bíblia, né? Ficou um frenesi, o mundo todo corria atrás querendo adquirir Bíblias, né? E agora não precisava mais de um padre para ler, todos que quisessem poderiam adquirir o seu exemplar, né? E esse período também correspondeu ao período da Carta de Sardes e o selo, o quinto selo, né? As almas no altar, ou seja, esse período estavam clamando, Senhor, por que, né? Não faz justiça. E a quinta trombeta também é o período do islamismo, né? Quando o Império Bizantino toma conta e domina a região, depondo, mudando então o nome da cidade de Constantinopla para Bizâncio. O período que se seguiu foi de 1798 a 1844,
era a hora do juízo, né? Era a mensagem pregada, com acesso livre à Bíblia. Surgiu a ideia do grande mentor, né? Da possível volta de Jesus em 1843, Guilherme Miller, entre outros, e com a liberdade total e acesso à Bíblia, essas pessoas tiveram plena liberdade e conhecimento, né, da palavra de Deus. Então, surgiu então o pensamento do Advento. E então se estendeu de 1798 a 1844, paralela à Igreja de Filadélfia, a igreja mais abençoada, né, e o sexto selo, porque nesse período, no ano de 1750, aconteceu o grande terremoto de Lisboa. E o terremoto de Lisboa foi um marco, né? Embora não tivessem a liberdade para estudar a Bíblia, quando as pessoas se depararam com o resultado do terremoto de Lisboa, eles pensavam que é o fim do mundo. E nesse período também caíram as estrelas, vários sinais nos céus, a lua se tornou em sangue, o sol escureceu. Então eles pensavam que era o fim do mundo. E todo mundo então buscou saber quem sabia disso. Então Lutero teve muito trabalho, os protestantes tiveram muito trabalho, porque as pessoas estavam desesperadamente procurando sobre a verdade. E quando entrou esse período de 1798, a liberdade foi dada a todos. Então o sexto selo descreve exatamente isso, né? E a sexta trombeta é os árabes em plena atividade, né? Avançando os territórios, e tem as mesmas características da sexta trombeta. Quando chegou o ano 1844, aconteceu então o segundo desapontamento, né? E começou então a contagem da última igreja. Já desde os movimentos de 1750 até 1844, o povo já estava buscando, mas agora eles tinham compreensão e luz sobre o tempo do fim. Então a verdade seria restaurada, e parte do que nós estamos falando aqui é o cumprimento da palavra de Deus, né? Da profecia. O tempo é chegado. Nós vivemos agora no período da sétima carta da igreja de Laodiceia, e o sétimo selo será aberto nesse período, né? Estamos ainda sob a vigência do sexto selo, mas o sétimo selo acontecerá nesse período. Não haverá outro período, de acordo com a Bíblia e de acordo com a profecia que nós acabamos de ler, o texto de Ellen White, né? A sétima trombeta também acontecerá nesse período. Esse foi o resumo que nós fizemos, né, do segundo bloco da profecia das 2.300 tardes e manhã. E eu acredito que chegou o momento de a gente parar por hoje, né? Se alguém tiver alguma dúvida agora sobre tudo que foi apresentado, nós podemos tentar esclarecer o que estiver à nossa altura aqui. Se a gente não puder, a gente pode pensar nisso de uma maneira que venha satisfazer a quem perguntar. Marcos, agora você pode assumir aí? Ver se tem alguma coisa. Opa, meus irmãos. Então agora tem esse momento aí que o Gris Marinho deixou para que a gente, se alguém tiver alguma dúvida, para que alguém possa aí fazer a pergunta aí, se alguém tiver dúvida aí, pode ativar o som aí e fazer a pergunta referente ao estudo de hoje. Alguém tem? Só ativar o sonzinho aí e perguntar. É que foi muita coisa, né, irmãos? Então, às vezes, pode ter ficado alguma dúvida, surgiu alguma dúvida de alguma coisa, né? O irmão Ivo, seu som está desativado. Você vai perguntar alguma coisa? Está desativado, ativa o som aí. Aí, irmão Ivo, agora consegue falar. Oi, irmão, tudo bem? Não,
Tá tudo ok. São estudos mesmo, são muita coisa, é só estudando mesmo. Tá claro, sem problemas. Ah, tudo bem. Eu vi o irmão tentando falar, estava querendo perguntar uma coisa. Fazer pergunta agora seria um pouco... São muitas... O texto é grande, né? A questão é estudar mesmo. Sim. Foi bem explicado também, não tem mensagem para erro. Ok, maravilha. Mais alguém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que não, Gris. Então, nós chegamos ao fim aí ao estudo, né? Da segunda aula. Apocalipse e Daniel com o Gris Marino. Então, a gente vamos se encontrar novamente no sábado, a partir das 20 horas. Isso mesmo, Gris Marino? Perfeito. Ok. Nós vamos entrar agora nas lições do Apocalipse, especificamente. Essas duas aulas foram de introdução. Ok. Então tá bom. Eu vou pedir para o irmão Ivo, aproveitar que o áudio do irmão Ivo aí tá aberto aí. O irmão não podia fazer uma oração para nós, para a gente encerrar? Ok, irmão, vamos lá. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estarmos juntos para compreendermos a Tua Palavra e nos prepararmos cada vez mais para o Teu retorno. Nos orienta e orienta sempre quem está de frente dessa mensagem, para que seja claro para todos. A clareza da Tua Santa Palavra que ilumina os caminhos para a vida tanto espiritual como de cada um no dia a dia. Abençoa a todos que estão ouvindo. Assim eu oro e agradeço em nome do Teu Filho, Jesus. Amém? Amém. Amém. Então, Amém. então, até o próximo encontro aí no sábado às 8 horas. Ok, meus irmãos? Amém. Ok, Deus abençoe e até lá. Até lá. Obrigado. Obrigado a todos aí que participaram aí. Fique todo com Deus. Amém.